Vamos lá? Bom, boa noite a todos, tá? Estamos aqui mais uma terça-feira, mais uma maratona aqui de questões da Consulpan, né? Rumo à aprovação na Prefeitura do Cedro, né? E aí, como eu falei para vocês na última aula, o Cedro deu reabriu as inscrições, né? A prova agora é 30 de março, então vai ter muito tempo para vocês revisarem o assunto e fazer questões, tá? Como a gente começou a semana passada, nosso pacote, nossas aulas terminaria essa semana. Hoje a gente teria a aula número 9 e sexta-feira a aula número 10, um simulado, porque nossa prova estava prevista para domingo, de 15. Só que aí com essas mudanças de data, então a gente vai manter o cronograma de 10 aulas do pacote. Então, a gente vai ter aula hoje, só que não vai ter sexta, tá? Na terça-feira, a gente finaliza as 10 aulas, tá bom? Igual eu comuniquei a semana passada com você. E aí, quando for na segunda quinzena de janeiro, a gente retorna às aulas e a gente vê aí, tá? Daqui para lá a gente vai se comunicando, vai falando no grupo, pode ficar tranquilo que vai dar certo para todo mundo, tá certo? E como eu falei para vocês, eu sei que esse final de ano é meio complicado, né? Principalmente para vocês que dão aula, né? Como o Marcelo acabou de dizer aí, correria, menino que está em recuperação, tem que entregar isso, entregar aquilo, tem que preencher planilha, então é muito corrido. Mas eu tenho certeza que depois disso aí vocês vão ter aí pelo menos umas 2 semanas para descansar a mente, né? E botar algumas coisas em dia. Então, não percam esse foco, tá? Não percam esse foco, porque agora, com essa abertura do concurso, né? Reabertura, no caso, com certeza vão chegar mais candidatos, né? É como disse Fatinha na última aula. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você ganha mais tempo para estudar. O lado ruim é que, como reabriu, vão chegar mais candidatos. Então, a concorrência vai aumentar um pouquinho. Mas é aquele tipo da coisa, né? Se você, de fato, vem estudando, vem se preparando, não tem por que ter medo. E com certeza essa galera que entrou agora, que fez a inscrição novamente, não está no ritmo que vocês. A grande maioria, eu creio que vai fazer a inscrição, ou, né, e com essa reabertura foi lá e se inscreveu, com certeza estavam no inscrito nos Correios, por isso que optaram, né? Então o assunto dos Correios é totalmente a banca, diferente da Consulpan. Porque o Correio é BFC, né? É um negócio mais puxado, tá? Então, vocês que já vêm nessa crescente aqui, já vem toda terça-feira resolvendo questões, tenho certeza que vocês, essa galera que está chegando agora, tirando Tereza, que já está com a gente, já vê como é o ritmo, mas o pessoal de fora aí, eu acho que não, a gente não precisa se preocupar, não, tá bom? Essa é a minha opinião. Por quê? Porque toda terça-feira eu vejo como é que vocês se. O desempenho de cada um de vocês aqui, né? Quando a gente pergunta as questões, né? Então, eu tenho certeza que se for cair questões de Excel, Dona Cris não vai ter dificuldade. Se cair questões de segurança da informação, Verônica, ela responde muito. Então, cada um, né, gosta de um assunto. Então, a gente já vem resolvendo muito, né? Eu acho que o pessoal de fora, entre aspas, né, que entrou agora com a gente, só Marcelo, Gabi, né, a prima de Aparecida, é Cristina, se me fala a memória, a outra menina, a dona a Alcilene, Amanda, mais Dona Cris, é, Luísa, como é que se diz, Verônica, a gente já vem lá do concurso de Salgueiro. Então, fiquem tranquilos, né? Descansem a mente, para janeiro a gente voltar com tudo, tá bom? Então, o que vocês aprenderam até agora, tenho certeza que não vão esquecer, tá certo? Então, hoje eu preparei aí 20 questõezinhas para a gente. E essas questões que eu preparei hoje, se vocês vão analisar, são questões das primeiras aulas. Não que eu repeti, mas o assunto, tá? Isso. Que bom, Marcelo. Fico feliz. Fico feliz. Então, o que acontece? Essas questões que a gente preparou hoje, eu são das primeiras aulas, né? Primeiros assuntos. E aí, por que que eu coloquei? Porque Gabi entrou depois, né? A menina a de Cabrobo, agora me fugiu o nome dela. Entrou, Marcleia, alguma coisa assim. Entrou, né? Então, o pessoal entrou depois. Então, para que o pessoal não fique também no prejuízo, não ver questões lá atrás de hardware, de software, então eu coloquei aqui para a gente ver se de fato o pessoal está estudando, né? E onde a gente precisa apertar um pouquinho. Tá bom, meu povo?
Então, ó, vamos lá aqui para dar seguimento à nossa aula aqui. Deixa eu só ativar meu pilotozinho aqui. Luísa, e Fatinha tá trabalhando, né? E agora ela não entrou. Verônica disse que tá com enxaqueca. Eita, nem sei de Fatinha. Ela tá lá na correria, fim de ano, esse professor só É, falta ficar doido. é mesmo. O lema é não reprovar ninguém, viu? Pelo amor de Deus. Diga a ela. Hein? Não pode reprovar ninguém, não. Senão o bichinho perde Bolsa Família. Dizer isso a ela infarta. Bom, dando seguimento ao que a gente conversou aí, nossas questõezinhas, tá? Primeira questãozinha aqui, uma questãozinha básica, a gente fala de Excel, tá? Sem resolver questões, só a parte mesmo teórica do Excel, né? A gente já viu isso, e lá atrás a gente mandou algum material para vocês aí sobre as fórmulas do Excel, né? Mandou um material bem legal. Eu creio que vocês guardaram, baixaram, guardaram, leram, e uma questãozinha dessa vocês não vão perder. Por exemplo, a primeira questãozinha, o que é que ele diz? Desculpa. Que o Excel, ele é conhecido pela quantidade de funções que pode ser usada para montar uma planilha, tá? Aí ele diz que a função chamada conte-se serve para finalizar, ou serve para qual finalidade? Então, assim, se a gente analisar um contexto geral, a fórmula conte-se, ele conta alguma coisa, né? Conte-se. E eu sempre disse a vocês que o conte-se, ele sempre usa alguns critérios, né? Ele sempre usa alguns critérios. É igual eu falei para vocês que existe o máximo, o mínimo, o maior e o menor, né? O máximo e o mínimo, ele só tem o quê? Qual é o critério dele? O intervalo, né? Máximo de A1 até C1. Então, ele só tem um intervalo. Já o critério do maior e menor, ele tem intervalo e uma condição, tá? Intervalo e uma condição. Então, se a fórmula de falar em maior ou menor, ele vai dizer o intervalo e depois ele vai ter um ponto e vírgula, ele vai ser obrigado a botar um ponto e vírgula e ele vai dizer a condição. E nessa condição ele vai dizer segundo o maior é o igual, né? O terceiro menor e assim por diante. Então lembre-se sempre disso. Maior e menor, critério, intervalo, condições, tá? Máximo e mínimo, qual o critério? Só o intervalo. Então, assim, quando ele diz conte-se, indiretamente ele está falando assim para você. Fulano, conte-se. Então, o que é que ele vai lhe dar? Critérios. Vai lhe dar critérios. Então, a fórmula, a função por si só já fala. Então, quando ele diz conte-se, só nos resta a gente marcar a letra D, quando ele diz que conta o número de célula que atende a um critério. Então, lembre-se sempre disso, né? Lembre-se sempre que se você for com a fórmula máximo ou mínimo, existe um critério. Qual é o critério? O intervalo. Se for maior ou menor, existe um critério e um intervalo. Tá? Ou um critério e uma condição, desculpa. Tá? Então, conte-se também não foge essa regra. Porque você vai ter que contar alguma coisa. Então, para você contar alguma coisa, você vai ter que ter o quê? Algum critério. Né? Ele vai dizer assim, conte-se de A1 até D1. Ou seja, ele te deu o quê? Um critério. Qual é o critério? Intervalo. Se ele diz assim, conte-se o maior ou igual a 2.500. Então, ele te deu o quê? Um critério. Então, conte-se, ele sempre vai te dar algum critério. Tá? Então, de cara, caindo uma questãozinha dessa, você não perde tempo, já marca a letra D e fala em critério. Então, a palavrazinha conte-se, a palavra não, a funçãozinha conte-se, ela se resume a um critério. Tranquilo? De boa? Vamos embora para a questão número 2, que diz assim, mais uma de Excel, tá? Que diz assim, lá no Excel, utilizamos a fórmula, e aí ele te dá aqui a fórmula aqui, tá? A fórmula está aqui, de boinha. E ele diz que o resultado do cálculo será, lembre-se, que toda fórmula se resolve sempre da esquerda para a direita para você obter o resultado, tá? Para você obter o resultado. Então, você sempre vai resolver a fórmula assim.
Da esquerda para a direita. Ok? E você também lembra que lá no Excel existe o quê? Existe uma regra. Ok? Existe uma regra. Ok? Que você aprendeu. E está cansado de Emerson falar aqui. Né? De ouvir Emerson falar. Que primeiro resolve o que está entre parênteses. Tá? Depois você olha para a fórmula e vê se tem o exponencial. Depois você olha para a fórmula e vê se tem divisão ou multiplicação. E para finalizar, você olha se tem adição ou subtração. É isso aqui é a regra. É a regra. Beleza? Então, ó, o que é que ele diz aqui? Ó, existe uma multiplicação e existe uma soma. Tá? Se você, no dia da prova, esquecer que existe isso aqui, você vai errar uma questãozinha boba dessa. Por quê? Copia só comigo. Se você chegar aqui e dizer assim, 2 mais 5, 2 mais 3, 5. 4 vezes 5, 20. A banca botou um 20 aqui. Só que isso não é a regra. Qual é a regra? Parênteses, tem? Não tem. Tem exponencial? Não tem. Tem divisão? Não tem. Tem multiplicação? Tem. Então, primeiro, aqui, você vai multiplicar, tá? Multiplicar. Então, essa fórmula ficaria assim, 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. Tá aqui, ó. Mas a banca botou aqui um 20. Então, se você não souber dessa regrinha aqui, você marca 20. Porque você vai dizer 2 mais 3, 5. 4 vezes 5, 20. A banca, ela vai induzir você ao erro. Então, lembre-se sempre dessa regrinha aqui, tá? Da esquerda à direita, tá? Vai analisar. Tem parênteses? Não. Tem exponencial? Não. Tem divisão? Não. Tem multiplicação. Então, primeiro eu começo multiplicando. O que sobrar, o resultado eu vou somar. Fala, Aparecida. É porque, assim, eu esqueci a questão da regra, mas do jeito que eu fiz, deu resultado 11. Eu acertei assim? Como foi que você fez? Eu fiz 4 vezes 2, Certo. 8. 8. 8 mais 3, 11. Beleza. Você esqueceu de anotar a regra, mas você tinha lá na mente. Você começou primeiro multiplicando, então tá certo. Entendeu? Essa é a Mas se regra. nas provas cair desse jeito e eu fazer dessa forma, eu acerto? Com certeza. Independente de você lembrar ou não da fórmula, da regra, Aparecida, você sabe que você vai sempre resolver da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita. Certo? Ok? Certo. Okay. Agora sim, veja só. O ruim, Aparecida, é se eles pedissem para escrever a regra. Agora sim, veja só. A banca ela pode sacanear mais do que ela fez aí. O que é que ela pode fazer? Ela poderia, um exemplo, né? Ela poderia botar assim: 4 mais 2, depois vezes 3. Entendeu, Aparecida? 4 mais 2. A banca ela poderia botar assim. Deixa eu mudar de cor para não confundir você. Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, Aparecida. A banca podia fazer assim, ó. 4 mais 2 vezes 3. Ok? Aí você diz assim, poxa, peraí, Emerson disse que sempre se resolve da esquerda para a direita. Verdade. Sempre se resolve da esquerda para a direita. Só que você não vai somar primeiro. Você vai multiplicar. Então, aqui você teria 4 mais 2 vezes 3, 6. Entendeu? Então, aí o resultado seria 10. Porque se você resolve da esquerda para a direita e você não aplica essa regra, que o Excel manda, você tinha 4 mais 2, 6. 6 vezes 3, 18. Em vez de você achar 10, você acharia 18. E a banca ela podia botar 10 e 18
nas letras, entendeu? Para você marcar. Então, muito cuidado, Aparecida. Sempre da esquerda para a direita. Só que, primeiro, vamos às regras. Por mais que você não anote as regras de lado, mas você precisa aprender que, primeiro, eu olho para a fórmula, e vejo se tem parênteses. Ok? Se não tiver, elimino. Depois eu vejo se tem o exponencial. O exponencial é como se fosse a raiz quadrada na matemática. Então não tem, elimina. Olho se tem divisão. Não tem, mas tem uma multiplicação. Então veja que aqui eu comecei primeiro multiplicando. Repeti o 4, tá? Repeti a soma e multipliquei. Ok? Aí você diz assim, professor. Oi, quer falar? Boa noite, Vera. Tudo bom? Tá melhor? Boa noite. Estou aqui tentando se concentrar. Beleza, minha filha. Então, assim, Aparecida, se você pega uma regra, uma fórmula dessa e tem assim, um exemplo, multiplicação e depois a divisão, não tem problema. Você pode multiplicar e depois dividir, sempre da esquerda para a direita. Agora, se tiver subtração e uma divisão, você vai repetir a subtração e vai executar a divisão, da esquerda para a direita. Tranquilo? Deu para anotar? Deu para raciocinar? Anotei aqui, tranquilo. Bom, fechou. O pessoal aí, Gabi, Marcelo, Dona Alcinete, tô tudo certo aí? Dona Cris? Beleza, Ok. show de bola. Então, cuidado, tá? Sempre da esquerda para a direita e não esqueçam das regras. Porque, como eu estou falando para vocês, aqui a banca ela sacaneou. Se você não aplica a regra, você marca a letra A. Você marcava a letra D. Quando, na verdade, a resposta era a letra D, de dado. Beleza? Vamos embora. Terceira questãozinha. Diz o seguinte. O Word, na aba página inicial, ele oferece um conjunto de opções básicas de edição de texto, tá? Em particular, as de alinhar o texto de documentos acionados. E ele diz que, na letra A, são acionadas pelos ícones. E aí ele te mostra esses ícones aqui. Tá? Ele te mostra esses ícones aqui. Esse ícone. Na letra B, ele diz que você vai alinhar o texto com esse ícone. Você vai alinhar o texto com esse ícone ou com esse ícone? O que é que vocês marcariam para alinhar o texto? A, B, C ou D? Povo, essa também é uma questãozinha D. Marcaria D. Isso, Ana Cruz. Pronto. Essa é uma questãozinha que você também não pode errar, não pode vacilar, porque uma questãozinha errada tira você do jogo. Ó, essa daqui a gente olha e a gente não tem dúvida, marca essa daqui. Todo, sem exceção, qualquer Word que você abrir, você vai dar de cara na página inicial aqui em cima com essa sequência de ícones, tá? Aqui vai ser alinhar à direita, centralizar, alinhar à esquerda e justificar. Você nunca vai se deparar com justificar aqui, um alinhar para lá, entendeu? Com centralizar na ponta, não. Você não vai se deparar com isso. Por quê? É regra. Esses ícones, tá? Esses ícones aqui, eles nunca vão sair dessa sequência, tá? Isso é uma regra base do Word. Eles nunca vão sair dessa sequência aqui. Você, qualquer Word, seja 365 Office, 2019, 2016, 2010, 2003, 2007, qualquer Office que você abrir, você vai se deparar com isso aqui, tá? Você vai se deparar aqui, ó. Ok? Ó, esses ícones vão estar sempre aqui. Alinhar à esquerda, justificar, alinhar à direita e justificar. E aqui é alinhar à esquerda, centralizar, tá? Então, assim, se você, no seu computador, você tem 2010, o Office, e você chegar na casa de um colega fazer um trabalho e lá se deparar com 365, vai estar lá.
nessa sequência. Não vai mudar, tá? Então, muito cuidado aí. Para você alinhar um texto, você precisa dessas ferramentas. À esquerda, centralizado, à direita e justificar. Isso é uma regra básica. Aí não pode errar. Fechou? Então, letra D para a terceira questão. Fala, Aparecida. Oi, Aparecida. Escutei não. Cortou. Foi na hora que o professor estava explicando, o computador não estava aparecendo a imagem. Apareceu agora? Sim. Tá, até onde você entendeu aí. A primeira, alinhar à direita, e a segunda, justificar, e a terceira, o quê? Não. Veja só. Acho que chegou errado aí. Alinhar à esquerda, centralizar, Primeira. alinhar à direita e justificar. Isso aí é uma regra básica, tá? Se você esquecer da nomenclatura, é só você parar o mouse em cima dele aqui. Se você parar o mouse em cima dele, ele abre uma caixinha e te diz qual é o nome daquele botão. Ok? Ok. Beleza. Vamos para a quarta questão, tá? A quarta questão é o seguinte. Se vocês, professores, lançaram 3 notas do aluno, né? Correspondente ao segundo bimestre do ano letivo. Aí ele disse, identifique na imagem abaixo a fórmula inserida na célula E2 da planilha do Excel para calcular a média das notas e marque a alternativa correta. Essa aí também é uma questãozinha clássica. Já fizemos aqui, já revimos, refazemos, vimos de novo. Essa aí também é uma regra básica, tá? Ou seja, nessa célula aqui, ele achou 8,2. Por que ele achou 8,2? Tá? Então, assim, o que é que ele disse? Que o professor lançou 3 notinhas. Tá aqui. Nota 1, nota 2, nota 3. Ok? Nota 1, nota 2, nota 3. Começa por aí. Então, o que é que ele disse? O que é que ele quis? Ele calculou a média. Aqui. Então, todas têm o nome média. De cara, você vai eliminar a letra B e D. Por quê? Porque B e D não começa com sinal do igual. E eu disse para você já, se não tiver um sinal de igual, o Excel ele entende que isso não é uma forma, e sim um texto. Se você botar assim e apertar o Enter, ele não vai dar resultado nenhum. Sabe o que ele vai aparecer dentro da célula? Assim, ó. Chama-se erro. Ele vai ficar assim, ó. Sabe por quê? Só porque você esqueceu o sinal do igual. Então, ele entende que isso aqui é um texto. E ele deu erro. Ele deu erro. Certo? Então, o que é que ele faz agora? Tá? Se ele tem 3 notas, então ele tem que partir da onde? Do B, né? Então, ele vai partir do B até onde? Até o D. Até o D. São 3 notas? 3 notas. Note que a letra A, ele parte do B2 até o E2. É o E2. Só que o E2 não é nota, e sim o quem? O resultado. E sim o resultado. E sim o resultado. Então, aí você já matou. Por quê? Porque se E2 é o resultado, vai entrar só B, C e D. E a gente sabe que de um ponto até o outro, o que é que a gente usa? 2 pontos. Né? Tá aqui, ó, os 2 pontinhos, ó. Para você aqui. De B2 até D2. Gabarito, letra C.
Tranquilo aí, essa daí? De boa para você? Marcelo, do nosso neto, Luísa, Verônica, alguém tem dúvida Eu não aí? entendi, não. De boa, né? Entendeu não? Não. Vamos lá. Qual foi a parte que você não entendeu? Até onde você entendeu? Parecida? Até onde você entendeu? Eu estou dizendo, eu não Se a prova entendi. fosse... Foi como chegou no resultado da letra C. Entendi. Chega no resultado da Então, letra vamos lá. C quando Então, você tá você me... junta todas as notas e divide por 3. Isso. Agora, Aparecida, veja só. Você escutou quando eu disse que para ser uma fórmula tem que começar com igual? Escutou quando eu disse isso? Escutei. Então, Sim. se aqui não começar por igual, essa está fora. Aqui não começar por igual, essa está fora. Entendeu agora? Eu já Entendi. arrisquei No essas caso, duas porque não B e D começa tá com sinal fora. de igual. B e D está fora, porque não começa com sinal de igual. Então, isso aqui é considerado de texto, porque não tem o sinal de igual. E não fórmula. Entendeu? Entendeu Sim. aí? Sobrou para você marcar a letra A e a letra B. Sim. Tá? Quantas notas o professor lançou? Quantas notas o professor lançou? Foram 3? O professor lançou quantas notas? Sim. Nota 1, nota 2, nota 3, correto? Certo. Correto? Na letra A, se eu botar de B2 até E2, dão 4 notas e não 3. Por isso que aqui tem de B2 até D2. Então, de B2 até D2, eu tenho uma nota, 2 notas e 3 notas. Por isso que eu marquei a letra C. Que aí é 2, Entendeu agora? não é nota, é média, não é isso? Isso. Média não, é o resultado, que é a média, né? Entendeu? Média. Ele não lançou aqui 3 notas? Ele não lançou 3 notas? Sim. Então, são 3 células. Aqui, uma célula, 2 células e 3 células. Aqui, na letra A, ele diz que é 4 células. Porque ele não botou E2, entendeu? Por isso que eu não marquei a letra A, marquei a letra C. Sim. Entendeu agora? Aí, no caso, Cristiano Entendeu falou agora? aí que vai pegar... Cristiano falou que vai pegar as 3 notas e dividir por 3? São 3 notas. Para dar 8,2, parecida, o professor vai pegar 8 mais 9 mais 7,6. O resultado ele vai dividir por 3. Aí vai dar 8,2. Mas veja só, o que é que a questão pede? Qual foi a fórmula que ele chegou em 8,2? Então você tem que mostrar, marcar o quê? A fórmula vai ser a média. De quê? A média das 3 notinhas. Por isso que Dona Cris diz que você tem que dividir por 3, porque são 3 médias. Se fosse o ano todo, ele dissesse, dividisse por 4, se fosse 4 notas, tem que dividir por 4. Entendeu? Entendeu agora? Parecida? Alô? Som? Entendeu? Acho que ela caiu a internet dela lá. Mas vamos lá. Aqui Acho que tá agora ela ruim a entendeu. internet. Mas entendeu agora? Pode passar para frente. Entendeu, né? Beleza. Vamos lá. Qualquer coisa, depois você fala comigo. Mas todo mundo entendeu, né? Tranquilo, de boinha, né? Então vamos embora. Quinta questão diz o seguinte. Que existem várias maneiras de você imprimir um arquivo no Word, tá? No Word. Aí ele diz que assinala a alternativa incorreta. Ou seja, ele não quer a resposta certa. Ele quer a resposta errada. Errada. Ou seja, temos
3 letrinhas aí que está certo. E uma que está errada, que é o que ele quer. Então, lá. A letra A diz o seguinte, que para você imprimir um arquivo, você deve selecionar que seja somente impressa as páginas pares. Você pode fazer isso? Pode. Isso é verdadeiro. Você pode imprimir as páginas pares, pode imprimir as páginas ímpares, pode imprimir frente e verso. Fica a seu critério. A letra B, ele diz o seguinte, que você pode escolher a quantidade de cópias a ser impressa. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Eu posso dizer que quero 5 cópias, como 1 cópia, como 10 cópias, como 100 cópias. Então, eu posso fazer isso. Então, isso é verdadeiro. Certo? A letra C diz que eu posso imprimir de fundo em todas as folhas, um número grande de página. Essa é errada, tá? Essa é errada. Que é o que estamos procurando, a errada. Por quê? Você não pode imprimir de fundo. Não existe você imprimir de fundo. Tá? Um número grande da página. Não. Você pode pedir assim, eu quero da página tal a página tal. Posso. Eu quero frente e verso da página tal a página tal. Eu posso. Agora, imprimir só o fundo, não posso. Não tenho condição de imprimir só o fundo. Isso está errado. A letra D diz que você deve selecionar especificamente quais páginas serão impressas. Posso. Verdadeiro. Eu posso dizer assim, nessas 100 páginas, eu quero que imprima a página 10, 20, 30, 40, 50, 60, só as casas. Posso. Então, eu posso. Agora, dizer que eu posso imprimir o fundo, não posso imprimir o fundo. Eu posso dar um print screen no fundo, posso copiar o que está no fundo, mas imprimir não posso. Só o fundo. Tá bom? Tranquilo? Dúvidas? Dou de boa, né? Então, vamos embora, tá? Qualquer coisa já sabe. Levanta a mãozinha aí. Parecido, entendeu essa aí? Foi tranquilo essa daí? Essa daí foi. Beleza, show de bola. Vamos para a sexta questão que diz assim, que a placa-mãe ela é a principal componente do computador. Beleza. Diz que é nela que se localiza o processador, tá? Placas de memória e que faz as principais conexões que permitem seu funcionamento correto. Ponto. Aí diz que lá nos computadores de tipo desktop, tá? A localização da placa-mãe está no ou na. Então lá, o que é que a gente aprendeu aqui? Quem são os computadores do tipo desktop? São os computadores de mesa. São aqueles computadores que tem um monitor, tá? Que tem um teclado, que tem um mouse, que tem lá um estabilizador, certo? Que tem uma torrezinha de lado. Isso é chamado computador de mesa, ou, genericamente falando, desktop. Beleza? Então, o desktop é aquele computadorzinho que você tá lá, ok? Com o seu mousezinho lá, teclado, o seu ratinho aqui, ok? O seu ratinho aqui, a sua torrezinha. Travou aí? Voltou. A sua torrezinha de lado lá, ok? A torrezinha de lado. Aí, ok? Isso é o famoso desktop. Tranquilo? Aí ele diz que nos computadores, a localização da placa-mãe. A placa-mãe, ela fica onde? Na CPU, no HD, na memória RAM ou no gabinete? O que é que vocês marcariam aí? A, B, C ou D? Dona Eu Cris, marcaria, eu marcaria o D. D? Gabinete. Fiquei em dúvida entre a A e a D. A e a D. Eu Beleza. marcaria A, CPU. Mas marcaria a letra D. Certo. Na dúvida, marcaria D. Ok. Luísa, marcaria o que aí, Luísa? Acho que eu chutaria CPU. CPU. Beleza. Marcelo, marcaria o que aí?
Seria gabinete, letra D? Não sei, vamos ver, né? Você e Dona Cris marcaria a letra D. Luísa e Aparecida a letra A. Dona Alcinete marcaria o quê? A senhora e Gabi. Letra D. Letra D. E Gabi? Gabi, letra D. Bom, pessoal. Quem marcou a letra D, parabéns. O nome disso aqui é chamado de gabinete e não CPU. Já falamos disso. Eu só marquei porque você cansou de dizer isso aí, que era Isso. gabinete, gabinete, gabinete. Aí eu botei na cabeça. É a unidade central de processamento. Quem processa alguma coisa. E para ele processar, quem que processa? O processador. Então, a grande maioria da população teima em dizer que o nome do gabinete chama CPU, porque é acostumado falando isso. Quando a máquina quebra, as pessoas dizem assim, eu vou levar minha CPU para o menino consertar. Ah, minha CPU não liga mais. Mas isso é ditado popular, tá? Então, CPU é o processador, meu povo. Anotem aí para nunca mais na vida de vocês errarem isso aí, tá? E, ó, sem medo de errar, vou falar um negócio para vocês. Uma questãozinha boba dessa, vocês podem marcar errado. Por conta de uma questãozinha, vocês podem perder a vaga, tá? Uma questãozinha boba dessa. Então, assim, deixa a galera que não faz cursinho, deixa a galera que não faz aula, deixa a galera que não estuda marcar a CPU. Vocês estão proibidos de errar essa questão. CPU é unidade central de processamento. Tá? Unidade central de processamento. O que é que diz aqui? Onde é que a placa-mãe está localizada? Tá? O que é que você vai lembrar? Você vai lembrar que quando você chegar no gabinete de um advogado que você procurou, o que é que vai estar dentro do gabinete? A mesa, a cadeira, o computador, uma estante, um frigobar, um ar-condicionado. Então, o gabinete é onde você acopla as coisas. Então, se o cara falar assim, onde é que está o seu gravador de DVD? O gravador de DVD está acoplado numa torre. E aquela torre é onde? É um gabinete. Onde é que está o seu leitor de cartão? Está no meu gabinete. Então, lembre-se sempre isso, tá? Que o cooler, a cama-mãe, os outros periféricos, todos estão acoplados. Eles não estão em cima da mesa à toa, eles estão acoplados em algum ambiente. E o ambiente que ele está acoplado simplesmente é o gabinete. Tá? Anotem isso aí, pelo amor de Deus. Não é mais isso aí, não. Certo? E anotem. CPU é o processador. Então, eu não sei qual é o processador de vocês, mas se vocês olharem para o computador de vocês e vocês viram uma etiquetazinha que mostra assim, Intel Core i5. Esse Intel Core i5 é o seu processador, ou seja, é o seu CPU. E aí, Intel Core 2 Duo. 2 Duo é o seu processador. Quando a Microsoft se refere a 2 Duo, significa 2 núcleos. Então, são 2 núcleos que estão, naquele momento, trabalhando para você. Se ele fala Intel Core i3, são 3 núcleos trabalhando naquele dia para você, naquele momento. Se ele fala que é Intel Core i5, 5 núcleos. Core i7, 7 núcleos. Core i9, 9 núcleos. Então, quanto maior o núcleo, mais rápido seu computador vai processar. Tá? Beleza? Agora, com toda a sinceridade do mundo, se vocês estão pretendendo trocar o computador, ou quem não tem, comprar um novo, nunca comprem um computador que um vendedor ofereça com um processador chamado AMD. Nem compre AMD, nem compre Sempron. Porque é uma carroça com 2 burros puxando. Não serve para nada, é lento demais. Então, para servidores, o processador AMD é o top das galáxias. Mas para computadores domésticos, que é o que a gente tem em casa, um processador AMD é lento demais. É muito lento. Muitas vezes eu me deparo com a situação, rapaz, meu computador não tem nem 2 meses que eu comprei, topado, mas o bicho é lento.
Quando o cara vai ver, o processador é AMD. Por quê? Porque o vendedor não explica isso. O vendedor, ele quer bater meta, ele quer vender. Ele não vai dizer assim, ó, compra isso aqui, que esse aqui tem 4 GB de memória, esse aqui tem 8, esse aqui é melhor. Ele não vai dizer isso. Se aquele tiver na promoção e ele precisa bater a meta, ele vai te oferecer aquilo ali, tá? É igual, eu vou dar uma dica a vocês. Nunca comprem um computador da Positivo chamado Positivo Emulsion C64Q ou C32Q. É uma bosta. Ele, na verdade, é um tablet. O que é que a Microsoft, o que é que a Positivo fez? Pegou a carcaça de um notebook, tela, teclado, que abre e fecha, e colocou embaixo do teclado uma placa desse tamanho, que é uma placa de tablet. Ou seja, você não consegue alterar a memória, porque ele só tem 4 GB. Você não consegue alterar o processador, que ele é Core 2 Duo. Você não consegue alterar o SSD, porque ele é só de 128. Você não consegue. Um são de 128, outros são de 64, e o de 32 é que é pior ainda. Então, na verdade, ali é um notebook disfarçado. E a Microsoft botou um preço popular, 900 a R$ 1.000. Aí o cara vai do dinheiro. Ah, computador baratinho, R$ 1.000, dividir em 10, estou pagando nem sentindo. 32 GB. Quando você baixar 4 aulas da gente, ele trava. Acabou-se. Acabou-se. Então, nunca compre esse computador. Na verdade, ele não é computador. Ele é um tablet disfarçado de computador. Ontem mesmo uma amiga minha me ligou dizendo, não, porque o computador está muito dentro de casa. Quando ela mandou a foto, eu dei risada. Ela disse, pô, eu comprei baratinho, o cara me vendeu por R$ 800. Eu disse, ele empurrou R$ 800 de tu. O beijo eu pagasse. Ela disse, pô, que bosta, e agora? Eu disse, agora vai ficar com ele. Infelizmente. Então, muito cuidado quando vocês forem comprar algum computador, tá bom? Vamos embora para a próxima questão. Sétima questão diz o seguinte, que um usuário, ele realizou um backup de um arquivo, ok? E em seguida, ele copiou o mesmo para o OneDrive. Essa ação realizada pelo usuário significa que foi verificada a existência de vírus, o arquivo foi excluído do pendrive, foi realizada uma cópia de segurança do arquivo ou o arquivo foi enviado pela internet. Então, ó, pega a visão. Eu falei na última aula para vocês que o OneDrive era o concorrente direto do Google Drive. Lembram que eu falei isso? Google Drive. E eu falei para vocês que ambos eram aplicativos que estavam nas nuvens. Falei para vocês. Aí eu disse a vocês que o Google Drive pertence a Google. E o OneDrive pertence a quem? A Microsoft. A Microsoft. Ok? A Microsoft. Ou seja, quando você compra um computador que tem Windows 10 ou Windows 11, se você clicar lá naquele íconezinho chamado Este Computador, você vai notar aqui no cantinho, por padrão do lado esquerdo, que o OneDrive está aqui embaixo. Lá no baixinho, perto de redes. Tá? Por quê? É uma conta que já vem pré-definida de fábrica. Tá? Por que que muitas pessoas usam mais o Google Drive? Porque o Google Drive, você tem 15 GB grátis. E o OneDrive, você só tem 5 GB. Então, popularmente falando, você vai ver que a grande maioria tem um Gmail. Se o cara tem um Gmail, ele tem um Google Drive, porque é automático. Quando você cria uma conta no Gmail, se você anotar aqui em cima, quando você abre o Google Chrome, aqui em cima não fica um quadradinho com 9 pontinhos assim? 9 pontinhos? Fica. Se você clicar aqui dentro, vai aparecer todos os serviços da Google para você. Vai aparecer o Google Meet, vai aparecer o YouTube, vai aparecer lá a plataforma, né? O Google Planilha, o Google Docs, vai aparecer lá o Google Drive. Porque são os serviços que a Google disponibiliza para você quando você vai lá e faz o e-mail dela, tá? Então, quando o cara fala aqui, quando você copia para o OneDrive, o que é que você faz? Eu tenho um arquivo aqui
e vou copiar para as nuvens. Se eu estou copiando para a nuvem, eu estou fazendo o quê? Uma cópia. Por quê? Porque se a minha máquina quebrar aqui, o Google Drive ou o OneDrive tem uma cópia lá. Tem uma cópia lá. Por exemplo, meu computador aqui, que eu estou dando aula para você, ele é um Ace, tá? Eu tenho aqui 1 terabyte de HD. É muita coisa. Mas já está quase cheio. Eu tenho muita coisa, muita videoaula, muito material. O meu processador aqui é um Core i7. E eu tenho 16 GB de memória. Eu tenho 2 pentes de 8. Certo? Tenho 2 pentes de 8. Mas digamos que deu uma merda aqui, o computador queimou. E agora? Perdi tudo? Não. Por quê? Porque como eu tenho plataforma e eu pago pelo serviço, eu não tenho só 15 GB nas nuvens. Eu tenho 2 terabytes. É muita coisa. Então, assim, o que é que eu vou ter que fazer? Ou eu consertar esse computador, ou eu comprar outro. Mas a partir do momento que eu comprar outro, ou eu consertar esse, é só eu abrir o navegador Google Chrome e aqui em cima colocar o meu Gmail e pedir para sincronizar. Quando eu sincronizo, ele vai lá nas nuvens e diz assim, tá tudo aqui, meu filho. Fotos, vídeos, material. Você deixou aqui e a gente guardou. Se a gente guardou, o que é que eu fiz? Eu realizei uma cópia de segurança. Entendeu? Então, todas as vezes que se referir a Google Drive, OneDrive, iCloud, quem tem iPhone sabe disso, né? Quem aí de vocês tem iPhone? Quando você troca do iPhone e você coloca lá a sua conta lá do iCloud, você não perde nada. Por quê? Porque estava nas nuvens. É a mesma coisa assim, por exemplo. Quem tem um celular, vendeu, trocou, perdeu, comprou outro. Quando você bota o seu Gmail, traz tudo, né? Às vezes acontece quando você coloca o celular, compra um novo, o que é que ele diz? Na Samsung mesmo existe um programazinho próprio da Samsung. Ele só diz assim, deixa os dois emparelhados. Ele joga o arquivo de um para o outro. Fotos, vídeo, conversa do WhatsApp, tudo. Por quê? Porque toda aquela estrutura está na nuvem. Então, quando ele diz aqui que o usuário ele realizou um backup de um arquivo, e em seguida ele jogou para cima, ele simplesmente fez uma cópia de segurança do arquivo. Se der merda, está lá em cima. Ele não perde nada. Tranquilo? De boa essa daí? Dúvidas? Não, né? Show de bola. Vamos para a questão número 8. Né? Diz o seguinte, sobre os atalhos de comandos do desktop, ou seja, do computador de mesa, tá? Do sistema operacional Windows 10, assinale a alternativa em que a função do comando apresentado está corretamente especificado. Ou seja, ele está dizendo aqui que Alt-Tab, tá? Alt-Tab, ele simplesmente alterna entre os aplicativos. Na letra B, ele está dizendo que a tecla do Windows mais Ctrl mais D, ele fecha o desktop. Ou seja, tudo que você abrir não vai fechar. A letra C, ele diz que a tecla do Windows mais Ctrl mais F4, ele vai iniciar uma nova área de trabalho. E a letra D diz que se você apertar o Windows nada mais é do que a tecla do Windows. Tá? A gente viu isso aqui, que essa tecla ela é chamada de tecla do Windows, ela é chamada só Windows, e ela é chamada, um nomezinho específico dela, é Wiki. A gente viu isso aqui. Então, o que acontece? Está dizendo que se você apertar lá Windows mais M, você vai alternar as áreas de trabalho. Né? Então, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. A letra D, ele diz que se você apertar a tecla Windows ou Wiki mais M, você vai alternar a área de trabalho, certo? Então, ó, errado. Por quê? Porque o M, nesse sentido, significa você minimizar, ok? Minimizar todas as janelas abertas. Então, se você abriu o navegador, abriu o WhatsApp, abriu lá uma imagem, abriu lá a aula do professor, tiver 4, 5 coisas abertas, quando você apertar o Windows mais M,
ele simplesmente vai minimizar e não alternar, como ele disse. Então, isso aqui está errado. A letra C diz que quando ele apertar a tecla do Windows e depois o Ctrl, mais o F4, ele vai iniciar uma nova área de trabalho. Errado também. Se ele deu um F4, simplesmente ele vai fechar. Tá? Ele vai fechar. Ok? A área de trabalho. Na letra B, ele diz o seguinte: se ele apertar a tecla do Windows mais Ctrl mais D, ele vai fechar o desktop atual. Não, ele não vai fechar. Ele vai abrir. Aí você vai dizer, professor, faz tempo, eu me lembro que o senhor disse que quando aperta a tecla do Windows mais D, vai minimizar todo mundo, ele fecha todo mundo. É de fato. Só que aqui entrou um tal de Ctrl aqui no meio da parada. Quando ele entra o Ctrl, ele não fecha, ele abre. Ok? Ele abre. Só porque entrou o Ctrl ali. Se não tivesse o Ctrl, fosse o Windows mais D, ele ia fechar. Todo mundo. Então, sobrou para você marcar aqui, ó, Alt e Tab. Se você pegar agora aí no seu computador, pode ficar tranquilo que não vai ligar, nem você vai sair da live. Mas se você der Alt e Tab, você vai ver que sua tela, seu desktop, vai ficar bem grandão e tudo que tiver em aberto vai ficar bem pequenininho em cima, minimizado. Quando você dá o Alt Tab, ele vai percorrer as janelas que você abriu. E quando você chegar onde você quer, você só é parar, só é soltar o Tab. Às vezes acontece que o cara abre 10 coisas. Aí tá, pô. Cadê meu WhatsApp? O cara vai lá, Alt Tab, percorre. Quando chegar, você solta o Tab. Para você não tá, clica no mouse, abre uma. Eita, não é essa não. Clica no mouse, abre outra. Não é essa. Clica no mouse e abre outra. Para você não ficar assim, feito abestalhado, aí você Alt Tab. Encontrou, solta o Tab. Beleza? Então, Windows Ctrl mais D, ele abre e não fecha, porque entrou um Ctrl. Windows Ctrl F4, ele não inicia uma nova, e sim ele fecha. Tá? E o Windows mais M, ele minimiza, não altera. Tranquilo? Anotem aí esse bizuzinho, tá? Vamos para a questão de número 9, onde ele diz o seguinte: que num anúncio publicado na internet, apareceu uma mega oferta de um notebook, onde estava descrito Intel Core i5, 1035G1, 8GB, 256GB, SSD com Windows 10. Esse W significa que é o Windows 10. Assinale o significado do trecho Intel Core i5. Core i5 significa capacidade da memória principal, capacidade do disco, modelo de processador ou modelo do sistema. Então, se você anotou aí algumas questões anteriores, quando você ficou em dúvida entre gabinete ou CPU, você mata essa questão. Por quê? Eu falei para você que Intel Core i5 é simplesmente o modelo do seu processador. Intel é a marca. Beleza. Core i5 é a quantidade de núcleos. Então, significa que dentro daquele processadorzinho, você tem 5 núcleos trabalhando para você para lhe dar as respostas. Tá? Se fosse Intel Core i7, Intel a marca, Core i7, 7 núcleos. E assim por diante. Beleza? Então, se você anotou, de fato, lá naquela questãozinha anterior, essa daí você matou a charada. Se você olhar para cá, ele fala Intel Core i5 1035G1, isso aqui não interessa para a gente. Esse aqui é o lote, é a série que foi fabricado. Tá? O que vai interessar é isso aqui. 8GB ou 8 GB significa que isso aqui é... Vou apagar, que isso é o feio. É a memória. Isso aqui é a memória. Tá? Isso aqui é a memória. Então, ó, vou botar um Mzinho aqui embaixo. Memória. 256GB ou 256 GB significa que isso aqui é o HD
Só que ele está dizendo que esse HD é mais moderno. Ele é um HD SSD. Ele não tem disco girando, e sim microchips. E W10 significa que esse computador vem com Windows 10 instalado. Entendeu, meu povo? Tranquilo aí? De boinha essa daí? Tá de boa, né? Vamos para a próxima. Que diz o seguinte na próxima. Lá no software chamado Microsoft PowerPoint 2013, existe um botão que organiza, ou seja, existe um botão de organizar e oferece opções de ordenação de objetos de um slide. Em qual guia esse item pode ser encontrado? Em qual guia esse item pode ser encontrado? Então, assim, o que é que eu estou apresentando para vocês aqui? Slides, né? Então, cada vez que eu venho aqui e mudo, eu mudo um slide, né? Adiantei um slide, retrocedi um slide, né? Voltei um slide. Então, tudo isso aqui é slide. Por que um slide? Porque eu estou apresentando uma aula para vocês, né? Estou passando um pouquinho do conhecimento para vocês anotarem aí. Então, tudo que fazemos lá no PowerPoint e iremos apresentar slide, tá? Então, tem aqueles aqui. E lá no Excel, tá? Existe um botão chamado organizar. Então, eu preciso organizar meu slide. Por quê? Quando eu passar o próximo slide vai dizer que a questão é 11 e 12. Por que se eu não organizar, o negócio avacalha? Porque se eu não clicar no botãozinho organizar e dizer que eu quero a sequência da apresentação de 1 a 10, de 1 a 20, eu posso no próximo slide não aparecer 11 e 12, e sim 19 e 20. Então, eu preciso organizar, né, essa bagaça aqui. Então, o que acontece? Existe sim um botão? Existe. Você faz os slides e depois você organiza, né? Eu poderia botar assim, eu quero organizar o slide só os pares na aula de hoje, tá? Eu posso, 2, 4, 6, 8, 10, de boa. Eu posso organizar. Mas ele diz que esse botão, ele oferece o quê? As ordenações de um objeto de um slide, que é o que eu estou fazendo aqui. Aí ele diz, qual guia desses itens pode ser encontrado? Em qual guia? Então, se eu faço um slide e eu pretendo apresentar esse slide, onde é que está esse slide? Liguei o computador, abri o PowerPoint. Se a pessoa esqueceu, vamos pela lógica. Então, se eu quero começar a minha apresentação começa onde? De um ponto inicial, né? De um ponto inicial. Então, se eu começo o ponto inicial, essa organização vai estar na minha página inicial. Entendeu? Se eu quero organizar os meus slides, eu tenho que começar do início. Então, vai estar na minha página inicial. Pegou a visão? Boa? Então, vamos embora. Vamos para a próxima. Então, questãozinha 10, letra D. Fechou? Vamos embora. 11ª questão diz assim: quanto aos protocolos de serviço de rede de comunicação, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, hein? Ele quer a alternativa errada mais uma vez. Ele não quer a certinha. Ok? Então, na letra A, ele diz que SMTP, ele é o protocolo padrão de envio de mensagem de correio eletrônico através da internet. É verdadeiro isso? É verdadeiro. Por quê? Porque você já anotou várias vezes que SMTP, tá, é sua mensagem tá partindo. Ok? Sua mensagem partiu. Então, a gente já viu, reviu, né? Eu disse a vocês que o SMTP hoje, nos correios eletrônicos, é como se fosse um carteiro. Ele vai pegar a sua mensagem e vai levar até o destinatário. Show de bola. A letra D, ele diz que o DHCP, ele é um protocolo utilizado em redes de computadores que permite a esse obter um endereço IP automaticamente. Verdadeiro. Já vimos também isso aqui.
Eu até brinquei dizendo que o DHCP é o cara que distribui, os coletes para começar o jogo, ou a brincadeira. Então, marcamos um jogo. O cara que organizou, o que é que ele tem na mão? Os coletes. Então, ele vai dizer assim, você, colete 2, você, colete 10, você, colete 5. Então, esse cara que distribui os coletes é o DHCP. Todas as vezes que você ligar um computador, acessar no seu celular, acessar na sua TV, toda vez que começar a sincronizar com uma rede sem fio ou uma rede cabeada, você vai ganhar o quê? Um IP. E quem vai distribuir o IP? O DHCP. Então, isso aqui é verdade também. Ele quer a errada, certo? A letra C diz que o FTP é basicamente um tipo de conexão que permite a troca de arquivos entre dois computadores. Perfeito ou não? Verdadeiro. Por quê? Porque você aprendeu aqui, que FTP é o protocolo de transferência de arquivos. Então, se você vai transferir de quem? De um computador, né? Você vai transferir do computador para outro computador. Então, quando você copiar de um canto e jogar para outro, que aquelas cartinhas começar a voar sozinha na sua tela, significa que quem está levando para você, está copiando aqui e colando em tal canto, é o FTP. Como ele quer a errada, só restou você marcar a letra B, e diz que DNS permite manter o relógio do computador sincronizado com a hora sempre certa e com grande exatidão. Errado. Você também aqui nas nossas aulas aprendeu e anotou que DNS é o serviço de nome de domínio. E DNS é o cara que vai trazer para você o site. Quando você digita aqui www.consulpan.com.br e der um enter, o que é que você espera? Espera que abra aquela página Consulpan, para você ver como é que está a sua situação da inscrição, para você ver quando vai surgir a prova, se já tem alguma situação extrema, né, que você almeja. Mas, na verdade, a internet, tá? A rede, ela não entende o nome Consulpan. Por trás da Consulpan existe um IP. Eu não sei dizer qual é o IP. Mas digamos que o IP seja 192, 168, 1.100. Digamos. Então, quando você der um Enter, você está lendo ali Consulpan. Só que quando der um Enter, a rede não recebe Consulpan, recebe o IP. Então, quando for lá no servidor da Consulpan, quem vai lá é o DNS, é o serviço do nome, do domínio. Então, o que é um domínio? Consulpan. Quando ele traz a página, ele faz a troca com um cara chamado HTTP. Aí, quando aparece a página bonitinha, tá? Nesse caso, quem transformou o IP que o DNS trouxe para aquela página bonita que você lê e entende, é o HTTP, que são os hipertextos. São os protocolos de hipertexto, são os protocolos que você consegue abrir, ler, enxergar e entender. Porque se o hipertexto não fizesse essa troca, aparecia um monte de números binários, de 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1, um monte de números binários, e você não ia entender porra de nada. Entendeu? Então, eles fazem a troca de assim, ó, toma a página e agora transforma para que teu usuário enxergue e que ele possa entender. Então, existe essa troca. Então, o DNS, ele não permite que o relógio fique sincronizado. E sim, é o DNS, é o serviço de nome de domínio. É o cara que transforma o IP para a página. Ele faz a troca com o HTTP. Tranquilo? De boinha? Vamos para a próxima. Tá todo mundo calado, eu estou entendendo que está todo mundo entendendo, viu? Se não entender, levanta a mãozinha. Beleza? Vamos para a 12ª questão, que diz assim. Analisando a imagem a seguir, é correto você afirmar que ela corresponde ao Safari, WinZip, Acrobat Reader ou WinRAR. Ó,
O que é que esse cinto aqui faz alusão? Se eu tenho 3 livros, significa que esse cinto eu estou amarrotando os livros, né? Eu estou o quê? Comprimindo. Então, Safari não tem nada a ver com comprimir arquivos. Sim, é um navegador da Apple, tá? Então, fora. Acrobat Read é o quem? É o aplicativo padrão de leitor de PDF, né? Então, também tem nada a ver. Sobraria para você aqui o WinZip e o WinRAR. Só que quando você se deparar com essa imagem, com os 3 livrinhos, você já marca direto que ele é um WinRAR. Por quê? Porque se fosse um WinZip, ele não apareceria um livro, e sim apareceria para você aqueles relógios do tempo medievalzinho, como se fosse aquelas a areia caindo, e com um formato de Z, ele mais ou menos apareceria assim para você, em formato de Z, e aqui um relógiozinho. Aqui um relógiozinho assim, e ele comprimindo. Tá? Então ele fica no formato de Z. Então, se ele aparecer em formato de Z, aí sim ele é um zip. Como ele aparecer em formato de livros, aí você marca que ele é um WinRAR. Essa foi de boa. Tranquilo, tranquilo aí. Tá bom? Vamos para a questão número 13, que diz o seguinte. Oi, Aparecida, pode falar. A letra C, qual é a explicação? Letra C é o que você abre aí com seus arquivos PDF. O Acrobat é o leitor de PDF. Então, por exemplo, quando você clica lá no site da Consulpan, certo? E aparece aquelas notas dizendo que o concurso foi alterado, que foi mudada a data. Não abre ali em PDF, o arquivo PDF. Só abre o arquivo em PDF porque você tem instalado na sua máquina o Acrobat. O Acrobat, ele é um aplicativo de leitor de PDF. Quando você passa no concurso e sai aquela lista com 100 páginas, né? Se você sai procurando, passando de uma por uma, você só consegue ver aquela lista porque o Acrobat está fazendo a transformação em PDF para você. Entendeu? Entendeu agora? Sim, entendi. Vamos para a 13ª questão, que diz assim. A imagem a seguir, ele mostra parte de um documento contendo 4 parágrafos, ok? Sendo editado por meio do Word 2016. Ele diz, assinar a alternativa que apresenta o recurso aplicado aos parágrafos do documento exibido. E ele diz que esse recurso aqui aplicado nos parágrafos é uma caixa de texto, é o clip art, é uns marcadores ou é um smart art. De cara, você já elimina que ele é o clip art e o smart art. Porque tanto o clip como o smart são desenhos. São desenhos. Tá? Creio eu que numa situação dessa, o candidato ficaria em dúvida se isso aí é uma caixa de texto ou se são marcadores. Mas como eu sei que vocês já vêm um tempo estudando para concurso, e a gente já viu questões referentes a isso, eu tenho certeza que vocês marcariam com o olho fechadinho marcadores. Por quê? Os marcadores, ele indica para você incrementar o seu texto. Então, por exemplo, se você está num texto aqui, você pode fazer assim, no parágrafo tal. No próximo parágrafo, você pode fazer assim, né? Uma bolinha. No próximo parágrafo, você pode fazer assim, uma setinha. Você pode. Então, tudo isso aqui é para você inovar o seu texto. Então, tudo isso aqui, ele é um marcador. Tá? Então, quando ele diz que o top pode ser alfa, pode ser beta, pode ser gama ou teta, tudo isso aí significa como você quer que os marcadores são exibidos. Tá? Então, quando você clica lá na caixinha de marcadores, ele te abre uma infinita gama de marcadores. Então, por isso que ele não se refere a texto. Tá? Então, caiu um desenhozinho desse, falando em tópicos de beta, alfa, gama, você marca de olho fechado, que isso significa marcadores. Aí você lembra desses marcadores aqui, ó. Tá? Então, você pode ter esses marcadores, tem os asteriscos, tá? Tem vários marcadores. Fica a seu critério lá. Ok?
Na 14ª questão, diz o seguinte, que no Windows 10, lá no painel de controle, através do ícone Programas e Recursos, o usuário pode, então ele está te dando um caminho, tu está com o teu computador aberto, o teu computador tem um Windows 10, você vai lá e clica lá no seu painel de controle. Quando você abrir o seu painel de controle, você vai procurar um ícone chamado Programas e Recursos. Esse ícone aí, você nunca mais vai esquecer, porque ele tem um CD. Então, se você abrir seu painel de controle aqui e você não lembrar do nome, mas ver um CDzinho, você vai ver que é Programas e Recursos. E quando a gente ia instalar um programa, antigamente no computador, o que a gente precisava? De um CD ou de um DVD. Não era assim que a gente precisava? Comprava uma impressora. Primeira coisa que a gente abria a caixa e procurava, o CD. Se não tivesse CD, não instalava a impressora. Não era assim que a gente fazia? Comprava o mouse. Cadê o CD? Eita, não vê o CD. Volta na loja. Então, programas e recursos, você vai se deparar com um CD. Se você se depara com um CD, o que é que você marcaria? Que se o CD eu instalo, né? Então, o CD eu também desinstalo ou altero os programas do computador. Hoje, avançou. Não se usa mais CD nem DVD. Não se usa mais. Existe uma tecnologia hoje chamada Plug and Play. Plug and Play. Professor, como é que eu sei que tem isso aqui no meu computador? Simples, minha jovem. Quando você compra um mouse, tá? E você coloca na porta USB, o que é que ele faz? Às vezes ele dá um sinal sonoro, né? Às vezes ele não faz nada, mas às vezes ele dá um sinal sonoro. Se você balançar o mouse, você vai ver que o mouse vai para lá e para cá na sua tela. Ou seja, não precisou do CD. Por quê? Porque o Plug and Play instala o drive para você. Ah, professor, mas será que o meu tem? É automático, você não vê. Esse Plug and Play, ele fica embutido no sistema. Você só sabe que ele existe quando ele instala para você. Você pega aqui um pendrive, espetou o pendrive, se em pouco tempo subir uma caixinha de água para você acessar o pendrive, significa que o Plug and Play instalou para você. Mas isso aí só foi possível a partir do Windows 7. Por quê? Até o Windows XP não tinha essa tecnologia. Tá? O Windows 8 também não tinha essa tecnologia. Então, a Microsoft desenvolveu esse Plug and Play a partir do Windows 7. Tá? Então, qualquer periférico que você colocar no seu computador, ele vai instalar automaticamente para você. Pode ocorrer de algum objeto que você compre no AliExpress, na Shopee, que muitas vezes as peças são chinês, tá? São chinês. Então, o que acontece? Por exemplo, eu comprei uma vez uma câmerazinha, ela está aqui na minha casa. E aí, quando eu liguei a câmera que espetei, ela não reconheceu. Ele apareceu logo um xizinho perto do relógio. Não reconheceu. Por quê? Porque ela foi desenvolvida em chinês. Aí eu coloquei a referência dela no Google e aí consegui lá no site que já tinha o drivezinho dela em português. Fui lá, baixei o drive, cliquei, avancei, reconheceu a câmera, beleza. Mas isso é uma raridade acontecer. Isso é uma exceção. 99,9% das coisas que você hoje espeta no computador, o próprio Plug and Play já faz isso para você, já reconhece. Tá bom? Então, muito cuidado. Fica ligado. Programas de recurso, quando clicar, vai aparecer um CDzinho. Você vai matar logo a charada. Então, ou você desinstala, ou você altera, ou você instala. Beleza? Vamos para a próxima. Ele diz assim. A citação. Notebook Dell Inspiron. Tá? 153567 A50P. Intel Core i7, 8 GB, 1 TB, tela de LED de 22 com Windows 10 na cor branca. Mais uma propaganda aí da Black Friday. E ele diz, branco representa a especificação de um notebook. Beleza. Aí ele fala, as referências 1 TB
e i7 dizem respeito aos seguintes componentes de hardware. Por que são componentes de hardware? Porque você pega. Ele já lhe deu, já matou a charada para você. Se você consegue pegar, fica mais fácil. O que é Core i7? A gente viu, né? Então, na outra lá, era qual? i5, né? Se não fala a memória. Essa é i7. Então, você aprendeu que i7, eu marquei lá aqui, o i7 é sua CPU. Ou seja, é seu processador. É seu processador. Certo? Ou seja, se eu sei que i7 é meu processador, eu já descarto a letrinha B e a letrinha A. Já descartei. Restou para mim, no dia da prova, quebrar a cabeça com a letra C e D. Ok? Tranquilo? Beleza? Então, quando ele fala aqui que um TB, o que é um TB? É um disco duro ou é uma memória RAM? Então, memória RAM é isso aqui, ó, 8 GB. Isso é a memória, tá? Quando ele diz que esse aqui, como ele fala aqui, isso nada mais é do que o seu HD. Professor, olhei para ali, não tem o nome HD, não. O HD ele pode ser chamado de HD, pode ser chamado de disco duro, pode ser chamado de SSD, pode ser chamado de disco rígido. Isso é a nomenclatura que a banca pode falar do HD, tá? Pode ser chamado de disco rígido, pode ser chamado de hard disk, ok? Então, vê quantos nomes o HD tem. HD, SSD, disco rígido, hard disk, disco duro, e tem um que você nunca mais vai esquecer, porque a gente está no mês do Natal, né? Que é Winchester. Então, você lembra do peru de Natal. Winchester. Windows, né? Você vem do Windows. Winchester. Isso também é mais uma nomenclatura que o seu HD pode ter. Então, a banca ela pode chamar 1 TB de Winchester. Então, quando ele diz que é 1 TB, significa que o seu HD, que o seu disco duro é de 1 terabyte. Porque é o caso do meu aqui. O meu é 1 terabyte. Eu tenho 16 GB. O 16 é quem? É a minha memória, né? E o meu processador é um Core i7. Beleza? Então, ó. 1 TB é disco duro e 7 processador. Tranquilo? Dúvidas aí? Alguém tem dúvida? Posso passar para o próximo aí? Vamos embora. Vamos embora. 16ª questão diz o seguinte: as redes de computadores podem também ser classificadas de acordo com a sua finalidade e organização. A gente viu aqui as redes de computadores, não viu? A gente viu. Aí diz o seguinte, que nesse contexto, uma rede de acesso privado, olha só, presta bem atenção, uma rede de acesso privado de uma empresa com sede em diferentes cidades e que permite acesso a empresas parceiras é denominado. O que ele quer dizer o seguinte, que existe uma rede de acesso privado, ou seja, existe dono. Essa rede não é para todo mundo, existe um dono. Você está dizendo que existe um privado, com uma empresa, existe uma sede e várias outras cidades. Né? Várias outras cidades. Ó. Então, aqui é a sede da empresa e ela tem
em diferentes cidades, suas filiais. Aí ela diz que permite acesso às empresas parceiras. É denominado. Então, vamos lá. A gente já viu isso aqui, né? A gente viu que quando você usa uma internet geral, a internet ela tem que ser mundial, né? A gente viu aqui que quando você usa a sua internet de empresa para empresa, mesmo estando em diferentes cidades, tá? Ah, eu tenho uma empresa em Salgueiro, mas eu tenho uma filial em Caruaru. Quando eu me comunico com os funcionários de Salgueiro, ou os funcionários de Salgueiro se comunicam com o pessoal de Caruaru, significa que a gente estamos numa intranet. Intranet. Porque estamos num ambiente interno da empresa, usufruindo da rede privada, né? Não é uma rede pública que todo mundo acessa. Só os funcionários dessa empresa que têm acesso. Então, eu posso me comunicar com alguém de Salgueiro e alguém de Salgueiro comunicar comigo. Ah, professor, mas vocês não estão longe? Mas somos no mesmo servidor. Somos a mesma rede. Então, isso é considerado uma intranet, uma rede interna. Então, se ele, nesse contexto aqui, se ele não cita o nome empresas parceiras, tá? Pessoal, se digamos que essa questãozinha aqui, ela morresse aqui. Ela morresse aqui. Dizendo que uma rede de acesso privado de uma empresa com sede em diferentes cidades, qual seria a rede? Nesse caso, você ia marcar que a rede seria uma intranet. Só que, como ele segue com o texto, e ele diz que, diante dessa intranet, tá, eu posso permitir o acesso a empresas parceiras ou empresas terceirizadas. Nesse caso, toda vez que se referir a isso aqui, nesse caso, a intranet muda e passa a ser uma extranet. Porque naquele momento, seu parceiro precisou acessar a sua empresa para gerar o seu pedido. Entendeu? Então, ela não faz parte da sua filial. Ela é uma empresa parceira. Então, ela está além do muro da empresa. É uma coisa extra. Entendeu? É assim que funciona. Então, eu falo assim, a empresa com sede em Salgueiro se comunicou com a filial 01 em Caruaru. A empresa 01 de Caruaru se comunicou com a filial 05 em Garanhuns. Elas estavam falando de empresa para empresa. O mesmo CNPJ, porém em lugares diferentes. Tá? Então, nesse caso, eles estão usufruindo de uma rede chamada intranet. Intranet. Quem não é funcionário dessa empresa não tem acesso. Certo? E, a partir do momento que a filial de Garanhuns liberou acesso, tá, para uma empresa de Maceió, porque eu estou fazendo pedido, nesse momento, passou do portão, passou do CNPJ. Nesse caso, é uma coisa extra. Naquele momento, quando ele fizer o pedido, que ele sair, acabou-se. Não é porque eu dei permissão à empresa de Maceió, agora, que ele vai ficar toda hora conectado na minha rede. Não. Isso chama-se um login temporário. Quando você fecha a conexão, acabou. Você não consegue mais acessar. Não consegue mais. Entendeu? Por exemplo, hoje mesmo eu estava nos Correios. Poderia ter levado meu notebook? Poderia. Mas a partir do momento que eu chego nos Correios, eu pergunto assim ao rapaz, passa a senha da Wi-Fi aqui? Beleza, ele vai me passar. Quando eu colocar aqui a senha no meu notebook, vai aparecer que aqui no canto do relógio, vai dizer, internet conectada. De boa. Mas quando eu clicar no meu navegador, ele não vai abrir site nenhum. Sabe por quê? Porque eu não estou no domínio dos Correios. O computador não faz parte do parque tecnológico dos Correios. O computador é meu. Eu não sou funcionário dos Correios. Entendeu? Então, para esse computador abrir uma página, igual todos os atendentes vão abrir, esse computador precisa estar no domínio do servidor dos Correios. O Correio precisa dizer assim, agora entrou um computador. Esse aqui faz parte do meu time. Está liberado. Mas
Quando entra um intruso, ele só abre a grade, não abre a porta. O cara chega até o terraço, justamente. Aqui vai aparecer que ele está conectado, mas ele não vai ter acesso, porque assim era muito bom. Qualquer um de vocês podiam chegar nos correios, enquanto o cara no chão, você está sentado ali na sua cadeirinha, né? Aí você está com o seu notebook. Aí tu conhece o vigilante, aí tu, ei, meu irmão, dá pra tu me dar assim aqui, anota aí, aí tu. Daqui a pouco, tu tá desligando o computador do atendente, daqui a pouco tu tá tendo acesso ao computador do gerente, por quê? Porque o negócio avacalhou. Por isso que as empresas hoje investem pesadão em segurança da informação, que é para não ter esses gargalhos, para quem está de fora não entrar sem ser convidado. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, quando você libera naquele momento, tá? Digamos que naquele momento, o vigilante me passou a senha, mas aí o que é que o gerente fez? Ligou lá para o central de TI e falou, ó, faz o seguinte, eu estou com um prestador de serviço aqui, ele está consertando aqui uma máquina, mas ele precisa acessar aqui, através do notebook dele, a empresa dele, para mandar um arquivo, senão o negócio não roda aqui. Naquele momento que o cara vai dizer, ok, vou criar um login e uma senha para ele. Então, quando ele criar um login e uma senha para mim, eu vou entrar. Só que o login e a senha ali é temporário. Se eu fechar a sessão, desligar o computador, babau. Então, enquanto ele me der permissão, eu vou lá acessar. Quando eu desligar ou eu cair minha conexão, eu não consigo mais acessar. Então, nesse momento que ele me liberou, ele liberou uma coisa extra, uma coisa fora das normas do correio. É assim que ele funciona. Então, toda vez que ele falar em empresas parceiras ou empresas terceirizadas, você sabe que passou do portão. Então, é uma coisa extra. Fechou? Vamos embora para a próxima. A 17ª questão, eu dei a resposta a vocês há alguns minutos atrás. Pessoal, se eu não dei. Eu falei aqui que lá nos computadores estão presentes uma tecnologia que permite o reconhecimento de configurações automáticas dos dispositivos quando você instala. Quem é esse cara? Plug and Play. E ele foi instalado a partir do Windows 7. Então, se porventura vocês se depararem com uma questãozinha dessa, e a banca falar assim, lá no Microsoft XP, existia uma tecnologia chamada Plug and Play, que ele reconhecia e ele configurava automaticamente os dispositivos quando instalado. Aí você, Plug and Play. Emerson falou isso. O cara instala sozinho. Certo, errado. Ele não foi a partir do Windows XP, e sim a partir do Windows 7. Então, cuidado com essas pegadinhas aí que a banca bota. Beleza? 18ª questão, diz assim na 18ª questão, que lá no navegador do Google Chrome, existe uma função para você limpar os dados da navegação. E ele é encontrado em qual das abas das configurações? Se liga só. Se você quer limpar o que você navegou, tá? Se você quer limpar os dados da sua navegação, você vai lá na aparência? Não. Você vai nos downloads? Não. Você vai no mecanismo de pesquisa? Não. Mas você simplesmente vai lá em privacidade e na segurança. Por quê? Porque você vai marcar lá, você vai garantir a privacidade do que você acessou e vai garantir a segurança. Então, quando você marca lá, para o negócio ficar mais completo, aí você aciona a guia anônima. Para aí tudo que você acessou, tá? Não ficar na máquina. É assim que ele funciona. Entendeu, meu povo? É assim que funciona. Então, questãozinha 18 também, muito tranquila, tá? Muito tranquila. Limpar dados de navegação, vai lá na sua privacidade. Você quer privacidade, você não quer que fique nada gravado para que ninguém veja o que você acessou. Tranquilo? Vamos para a 19ª questão, que diz assim. Ao utilizar o comando de copiar e colar, onde o computador armazena as informações? Boa pergunta, né? Porque assim, se eu copio, copiei, né? Então, fui lá, copiei. Você vê que aquilo que você copiou não sai do lugar. Ele continua no lugar. Você vai lá, seleciona, copiou. Ou seja,
a base dele permanece no mesmo lugar. Você só copiou, né? Só copiou. E você colou. Onde é que ficam essas informações? Porque alguém precisa receber. Que você copiou, para depois dizer assim, sim, e agora? Onde é que eu vou botar esse negócio aqui? Diga aí. Então, assim, quando você copia e cola, não é um móvel que você tira de um lugar, assim, ó, Zezinho e Chiquinho, essa geladeira tá pesada, eu tô querendo mudar de lugar, tá? Eu quero tentar de um lado aqui da cozinha, eu quero botar do outro. Quem vai pegar? Zezinho e Chiquinho, vai pegar a geladeira, tá? Então, vão levantar a geladeira, e agora, dona Cris, onde é que a gente bota? Se dona Cris não disser onde é que ele vai botar, eles vão passar o dia todo com a geladeira segurando ali. Então, o comando copiar e colar, quando ele copia, ele guarda, ele armazena aquele comando em algum lugar, esperando o próximo comando do usuário, que é colar. Tá? Então, ele diz o seguinte, que ele armazena as informações na memória ROM? Não. Tá? Memória RAM é aquela memóriazinha que, se você olhar para a placa, ele parece uma aranha. Ele é um chipzinho que tem esse monte de perninha ali. Tá? Ok? Então, não. Ele não armazena as informações. Até porque as informações, quando copia e cola, são informações temporárias. Se você der um comando agora de copiar, e esse computador passar a noite todinha ligada, e eu não der o comando de colar, amanhã, quando eu me lembrar, eita, pô, copiei o negócio ontem, mas não colei. Vou colar agora. Eu não preciso copiar novamente, porque ele está armazenado em algum lugar. Agora, como eu disse que são informações temporárias, se eu desligar o computador, aquele comando de copiar, foi pro saco. Foi pro saco. Aí eu vou ter que copiar de novo. Então, nesse caso, ele disse que essas informações ficam na memória ROM? Não. Ficam na área de trabalho? Também não. Também não. Aí diz que ele fica no HD? Eis a questão. Muita gente acha que quando você... aqui está a minha pastinha, está lá no meu documento, tá? Aí eu copiei. Fui lá e copiei. Aí muitos acham que ele está no disco rígido, ou no HD, ou no disco duro, que é a mesma coisa. Mas, na verdade, quando você dá o comando de copiar, o que permanece no disco rígido é o arquivo, é a pasta. Só que quando você copia, você deu um comando. Você copiou e você está como se fosse duplicando aquele arquivo. Você não copia para outro canto, então você faz uma cópia. Então, o que acontece? Nesse caso, ele fica na memória RAM, que ela é uma memória de acesso aleatório. Justamente, se você desligar a máquina, as informações foram para o saco. Tá? Então, muitas vezes, às vezes, a gente se confunde e marca a letra C. Mas, se der o comando copiar e depois colar, ele fica armazenado aqui, ó, na memória RAM. Na memória RAM. Beleza? E para a gente finalizar a noite, tem a questão 20, né? Mais uma de Word. Ele diz o seguinte, que na ferramenta da Microsoft do Word, né, por padrão, existe alguns abas, centralizar e justificar, né? Veja que aquela lá atrás, eu acho que não me falha a memória, a questão 4 foi 5, lá tinha lá o padrão. E tinha lá a esquerda, centralizar, a direita e justificar. E agora ele inverteu para você. Lá você viu que ele estava na aba página inicial. Nessa aqui ele diz assim, que tanto centralizar como justificar estão na opção. Ele já não falou mais aba. Né? Lá estava na aba da página inicial. E aquilo em cima tem página inicial, tem várias coisas lá, exibir, editar, aquilo ali tudo é aba. Né? Aí ele já diz aqui que centralizar e justificar são opções de recuo. Não. Se eu estou centralizando e justificando, eu não estou recuando. Então, ó, essa aqui já está fora. Tabulação também está fora. Tabulação é quando você bota uma letra maior do que todos no texto e ela fica destacada. Não é o caso. Você quer que centralize e depois justifique. Ou seja, ele quer que você vá para o meio
e depois você centralize. O que é centralizar? Deixar no meio. Nem passa para lá, nem passa para cá. As mãozinhas vão ficar no meio, né? Então aqui vão ter 5 dedos aqui, 5 dedos aqui, né? E Emerson está centralizado. Então, quando eu justifico, nem fica 3 dedos, nem fica 4 dedos. Vão continuar as 2 mãos. Então, nem para lá, nem para cá. Vai ficar no meio, centralizado e justificado. Então, se eu estou centralizando e estou justificando, eu estou alinhando todo mundo. Então, se eu estou alinhando, eu marco a letra C. Então, justificar e centralizar estão na opção de alinhamento, porque eu estou centralizando e estou justificando. Se eu estou justificando, eu estou colocando uma linha, tanto de um lado como do outro. Então, estou deixando todo mundo alinhado no padrão. É assim que funciona. Ok, meu povo? Então, mais uma vez aí, agradecer a participação de vocês. Minha amiga Verônica entrou, mas estava cansada, saiu. Luiz entrou, mas estava cansada, saiu. Mas depois o pessoal assiste, né? Vaninha está no plantão. A nossa amiga também lá, esqueci o nome dela, está na sala de aula. Nossa amiga Amanda não veio hoje. Nossa amiga Amanda não veio hoje também, mas justificou, de boa. Então, assim, depois o pessoal dá uma olhadinha, tá? Mas eu queria agradecer a todos vocês pela presença, né? Desejar uma boa noite para vocês. Desejar uma boa noite, tá? E faça a última aula, né? A aula número 10. Eu vou fazer um simuladozinho bem legal para a gente pelo menos fazer umas 35 a 40 questões. Tá bom? Para a gente finalizar tudo aí, para fechar o ano, como diz a história, com chave de ouro. Tá certo, meu povo?